milhões. Mas olha só, preste atenção no que eu vou dizer a vocês. Isso está acontecendo. Já vem acontecendo há décadas. Eu tenho dito aqui, vocês não acreditam, que de cada 100 profecias que eu ouvi na vida, antigamente eu dizia uma era verdadeira, hoje em dia nenhuma de 100 são verdadeiras. Deve ser 0,1, porque eu só ouço profecias mentirosas e eu não preciso ir para os lugares ver. As pessoas, na época e no tempo que a gente vive, todo mundo grava tudo. Mandam tantas que não dá nem para eu postar, nem quero postar. Eu só posto aquelas que têm uma importância mais pública, que procedem de figuras mais visíveis. Porque se eu for postar as que vêm de tudo que é grupo, de grupos menores, de grupos distantes e tudo, são todas iguais, iguais, iguais. Me diga, você que cai nessas asneiras, me diga se não são todas iguais. Uma variação de poucos temas. E numa época de eleição, como essa nossa época aqui, meu Deus, só deu profecia falsa. Me diga uma profecia verdadeira que você ouviu. Em nenhuma igreja era proibido. Se tivesse algum profeta verdadeiro lá, provavelmente ou ele tenha sido calado, ó, não vem com as tuas profecias não, porque você fala aquilo que a gente não gosta. Como era no Velho Testamento. Diziam para os profetas verdadeiros, vira tua boca para lá. Nós já temos os nossos profetas, que são aqueles que nos estimulam, são os nossos coaches. Falso profeta tem um papel de falso coach, porque ele fala em nome de Deus, diz que é Deus que está dizendo, como esse Pablo Marçal, que de coach passou a falso profeta, profetizou, 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 tudo que ele profetizou deu errado. Até agora, na eleição, ele convocou uma live para as 5 da tarde, quando começaria dali em diante a contagem, a live da vitória. E eu vi lá que ele tinha anunciado isso, quando deu mais ou menos 8 horas da noite, eu entrei lá, 7h30, por aí, dei uma olhada. Ele estava lá botando a culpa nos nordestinos. Sabe por quê que a nossa profecia não se cumpriu? Por causa dos nordestinos. Nordestino analfabeto, nordestino sem cultura, nordestino pobre, nordestino dependente, nordestino ignorante. Foram esses que deram a vitória ao nosso inimigo e não ao nosso patrono. Eu não ouvi de ninguém, porque numa hora dessa o pessoal quer o falso profeta, o falso coach, o falso estímulo, o estímulo mentiroso. Você ouviu alguma profecia profetizando a outra coisa? A alternativa vitoriosa? Não ouviu. Mas você ouviu milhares. E são esses os destinatários dessa palavra, para os quais Jesus fala. Fala agora, num dia como esse. 2.400 anos atrás, a situação estava parecida, estava igual, em outros aspectos, com outras aplicações, mas nas mesmas dimensões, na mesma falsificação, na mesma mentira, no mesmo estelionato. Então, esse mandamento é para vocês, pastores, líderes, profetas, profetisas, coaches mentirosos. O Senhor diz, se vocês não ouvirem o Evangelho e não propuserdes no vosso coração
dar honra à minha palavra, e só a minha palavra, e só o Evangelho, eu vou amaldiçoar as bênçãos, eu vou amaldiçoar as pregações, as profecias, as orações de vocês. Eu já venho amaldiçoando faz tempo, porque vocês desviaram o coração do Evangelho. E não somente isso, até a descendência de vocês vai pagar um alto preço, porque entrarão num estado de descrença total por causa da venalidade de vocês. Eu atirarei excremento na cara de vocês, a caca de vocês vai ser emplastada do rosto de vocês. E aí, então, quem sabe, vocês venham a crer e a saber que eu, o Senhor, vim falando, usando a boca minoritária, os lábios de poucos, com coragem de sofrer as consequências. No entanto, falando e anunciando a minha palavra, conforme eu tenho feito e continuarei a fazer. Olha aqui para mim. Eu não preciso dizer mais nada. A história falou. E a gente tem as profecias gravadas. Eu fiquei com dó de ver a Valnice não aprender nunca, Valnice Milhomes. Eu conheci a Valnice com a confissão positiva, nos anos 80, e ela confessava a positividade e não dava certo. Confessava depois que quem cresce em Jesus não ficava doente. Quantas vezes ela ficou doente, foi levada escondida aos hospitais para ninguém ver. Quem andava com o Senhor não sofria calamidade. Perdeu, acho que 4 amigas que se vestiam iguaizinhas a ela. Eram umas valnizetes. Morreram num acidente de carro. Horrível, trágico. Eu falei, não é possível, agora ela aprende. Mas não. Ela profetizou a volta de Jesus pelo menos 2 vezes, eu me lembro. Da data, do ano que Jesus ia voltar. Voltou? Não. Pediu perdão, desculpas? Nunca vai pedir, nenhum deles se retrata. Depois disso, profetizou que o Lamartine Pozella ia ser eleito prefeito de São Paulo. Prefeito de São Paulo, cadê? Lamartine está aí, na internet, contra a vacina, dizendo que puseram chips nas vacinas, virou um militante bolsonarista totalmente enlouquecido, ensandecido, falando loucuras. Isso não estava na profecia da Valnice. Ela profetizou várias outras coisas. Aí, depois de sempre andar e profetizando com os que perderam, sempre, ela encontrou a Marina, aqui em Brasília, na campanha de 2010. Aí se uniu a Marina me perguntou, me falou que ela estava ajudando. Eu falei, olha, você é um ente político, a gente não despreza a ajuda de ninguém. No entanto, não senta no ombro dela, porque, usando a ilustração de hoje, você pode cair de coluna no chão. Eu a acompanho há décadas e já a vi, ela cocheia entre alternativas, entre 2 pensamentos para lá e para cá. E não deu outra. Quando acabou a campanha da Marina em 2010, ela não foi para a final, mas teve uma votação expressivíssima, de 20 milhões de votos, uma coisa assim. E ela foi para a despedida, eu estava lá também, e nunca mais voltou. Logo, logo eu a vi abraçando outros, profetizando para outros, como agora. Eu vi a Michele e o marido irem até o templo dela
e ela se ajoelhou com o cara no chão, profetizando que ele iria ser reeleito. Que essa era a palavra do Senhor. E os caras não têm coragem de vir depois e dizer desculpa, olha, foi na carne, foi só boa intenção, não era a palavra do Senhor, era só o desejo do meu coração, foi uma profecia da minha vontade, da minha subjetividade. Pelo menos se tivesse essa coragem. E essa coragem a gente tem para fazer uma vez só e nunca mais repetir idiotices. Mas não, autoridade após autoridade, conforme as benesses recebidas, eles vão profetizando, profetizando, profetizando vitórias. E aí, os nordestinos, graças a Deus, se levantam e jogam água no chope da crentalhada mentirosa e dos falsos profetas, sem possibilidade de reversão. Louvado seja o Senhor, porque a palavra do Senhor está se cumprindo. Já imaginaram se o cara aí, que graças a Deus foi afastado, deixará definitivamente em 31 de dezembro, tivesse ganhado as eleições, vocês já imaginaram a miséria que esse país se transformaria? O iaiatolamento dos pastores que iriam virar gurus e aiatolás poderosos, determinando políticas públicas que passassem pela igreja e pelo bolso deles, como já tinha acontecido no primeiro mandato, só que ficaria muito pior. E os crentes seriam muito mais corrompidos. E os que sairiam, ao invés de alguns milhões, seriam mais milhões. Porque estava insuportável, estava inaguentável, estava algo de nausear Jesus, a ponto de vomitá-los da boca. Nojento. Foi o que nós vimos. Agora, quase ninguém está aprendendo a lição. Quase ninguém está aprendendo a lição. E se você pegar, mandar essa minha mensagem para muitos deles, fácil aqui no compartilhamento, compartilhar. Muitos de vocês não têm coragem, porque eu só mandar uma mensagem minha para esse pessoal já traz conflito para vocês, e tem gente que se autoprotege o dia inteiro, se protege tanto que entra no cavalo de Troia e, como diz a Adriana, acaba morrendo dentro do cavalo de Troia. Não sai para o ataque, para a vitória, jamais. São seres embutidos, autoguarnecidos, de autopreservação. Querem virar monumento de cera no Museu da Madame Tussauds da religião, mas não tem a coragem e o peito desavergonhado dos profetas do Senhor, que apanham, que são feridos, cicatrizados, sangrados, mas não se intimidam e andam adiante. E quanto mais isso acontece, mais fortalecidos ficam para prosseguir. Eles não querem admitir isso. Meu Deus, começa sempre por algumas consciências mais ávidas de verdade, que em geral acontece mais na juventude. Aqueles que já estão viciados na mentira acabam morrendo na mentira, dando amém para profecias falsas até o último dia de suas vidas. E elas podem se manifestar falsas, mas eles não retroagirão, não questionarão, eles já são seres dependentes, já sofreram lavagem cerebral, a falsificação da profecia fica na conta do diabo, que de vez em quando envergonha o profeta de Deus, como nunca foi
nas Escrituras, agora é para esse pessoal que desenvolveu essa desculpa para a falácia, para a mentira, para o engano, para o engodo, para continuarem na mesma perversidade. Eu já disse o que eu vim dizer. Eu já podia até terminar. Está falado. Quem está aqui que não ouviu tudo, entre e veja tudo de novo. E eu peço que você não tenha vergonha. Não tenha vergonha da verdade. Se você crê no que eu estou dizendo, saiba, nós nada podemos contra a verdade, mas tão somente em favor da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só acontece quando é verdade verdadeira, verdadeirizada, validada e encarnada por Jesus. A única verdade que existe é que Jesus encarnou, viveu e ensinou e proclamou. Qualquer outra coisa pode vir de qualquer profecia, pode vir de um anjo de luz. Se não for conforme o ensino de Jesus, Paulo diz, seja anátema. Seja anátema. Porque até o Satanás se manifesta como anjo de luz e os seus ministros se fazem passar por ministros de verdade, de justiça. Mas vocês nunca conferem isso com Jesus. Por isso são enganados, e vão enganando e sendo enganados, e vão de mal a pior. Eu estou aqui na esperança, não de fazer você mudar ideologicamente para o lado A, B ou C, mas a minha esperança é que você se converta ao Evangelho. Se você se converter ao Evangelho, você nunca vai encontrar o nome Jesus na urna para votar. Não estará lá. O reino dele não é deste mundo. Mas se você conhecer o Evangelho, você vai, pelo menos, fazer a escolha menos ruim. Ou vai escolher, se não é o melhor que você queria, é o melhor que você pôde. É o melhor disponível. É o melhor do que o que já se teve. Você aprende a viver contente com o reino celestial, sabendo que aqui, nas políticas desse mundo, a gente está sempre lidando com relatividades. E é na relatividade que a gente exerce essa escolha. Não entre o perverso, entre o precioso e o vil. Mas a gente passa, pelo menos, a saber escolher o vil jamais. E escolher o que seja menos que o vil como uma alternativa melhor, se você não tem como alternativa o precioso. Mas não há argumento para que, não havendo precioso, você se agarre com o vil. Pelo amor de Deus, deixe o Espírito de Deus iluminar seu coração. Não é possível que essa noção ética seja tão difícil de compreender por você. Jesus, que essa palavra chegue ainda ao coração daqueles que não se empedraram de vez, que não se tornaram inconversíveis, que se tornaram duros, cínicos, incrédulos e completamente alinhados com a mentira, porque preferem a mentira coletiva do que o caminho estreito, do que a porta estreita, do que ser parte desse pequenino rebanho ao qual Jesus disse, ao qual o Pai teve prazer em designar a eles a manifestação mais nítida do reino de Deus sobre a terra. Ajuda-nos a reunirmos o pequeno rebanho que quer viver contigo de verdade. É o que eu te imploro, porque esses serão sal da terra, esses serão luz do mundo,
porque nesses haverá evangelho, porque nesses haverá a luz da verdade. Em nome de Jesus. Amém e amém.